Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nesse domingo de manhã eu quero tratar com os irmãos, dando continuidade à nossa série de lições, da lição de número 11, para aqueles que têm revista. O tema da nossa lição é Ventos Contrários. O nosso texto base está em Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 a 51. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Vamos fazer a lição desse texto, para fazermos uma reflexão sobre aquilo que Deus tem para nos dizer. Amém? Diz assim o texto, meus irmãos. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Vamos curvar as nossas cabeças, meus irmãos, agora, para orarmos pedindo a Deus que nos ilumine na compreensão do texto, nos ilumine na compreensão da mensagem. Pai, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pelo teu amor, ó Deus. E pedimos, ó Deus, fala conosco nessa manhã. Instrui-nos, ó Deus, sobre aquilo que precisamos assimilar para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a condição, a sabedoria para compreender a tua mensagem, ó Deus, e disposição para vivê-la de maneira intensa, de maneira forte nas nossas vidas, ó Deus. Assim nós oramos e pedimos a tua iluminação. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um evento como um furacão, eu nunca presenciei, graças a Deus, nunca estive em um local que passou por essa situação, mas quando a gente assiste a TV, a gente percebe que um furacão é um evento extremamente intenso. É algo que acontece e as pessoas que têm o desprazer de presenciá-lo ficam muito temerárias, muito assustadas com tudo aquilo. Infelizmente, em algumas situações, esse evento ele causa inclusive a morte de muitos, né? Eu não sabia disso, mas a revista até traz essa orientação, que necessariamente um furacão ou um tufão, ele acontece no mar ou em águas, diferentemente de um tornado, que é algo que acontece em terra, né? Nenhum nem outro, nunca passei por essa experiência, nunca presenciei, e se Deus assim permitir, também nunca quero presenciar, né? Mas pelos filmes que a gente acompanha, pelos noticiários daqueles países que lamentavelmente passam por esse problema, nós percebemos que ele é um evento muito intenso, muito desastroso até para as pessoas que estão ali. Não raras vezes as notícias associadas a esses eventos trazem ali no curso dela a informação de muitos mortos, muitos feridos e muita destruição. O texto que nós acabamos de ler, um texto bastante conhecido e que nos fala muito também sobre a vida cristã, e é essa a reflexão que nós iremos fazer. O texto que nós acabamos de ler, os discípulos estavam passando exatamente por um fenômeno similar a esse. O texto que nós lemos nos diz que Jesus, ele tratava ali com as multidões e ele compeliu ou pediu aos seus discípulos, ordenou que eles adentrassem num barco e passassem para outro lado, para um outro destino. E a Bíblia nos diz que enquanto os discípulos estavam ali, Jesus ainda estava em terra, orando. Esses discípulos, então, são acometidos dentro desse barco por um forte vento, ao ponto que eles remavam, mas não conseguiam sair do lugar ou não conseguiam avançar rumo ao destino, que era o objetivo deles. E o texto nos diz que eles ficaram com muito medo, muito assustados ali naquela situação. Não é para menos, como já falamos aqui. E nessa situação de temor, Jesus ali, sabendo desse temor deles, né, vai até eles para acalmá-los, para apaziguar o coração daqueles homens.
É importante lembrar que há pouco tempo eles tinham presenciado um grande milagre, né? Mas aí, somente com a chegada de Jesus, mesmo não sendo reconhecido que era Jesus, o texto nos diz que eles acreditavam se tratar de um fantasma, né? Mas eles chegam ali, Jesus chega até eles e apazigua o coração daqueles homens. E aí Jesus diz: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Meus irmãos, essa história, esse texto, metaforicamente falando, é possível fazer uma comparação metafórica dele com a vida do cristão. E o objetivo do texto é exatamente esse. Jesus, o Evangelho de Marcos, ele tem muito nessa passagem para nos dizer sobre a vida do crente, as situações que esse crente enfrenta durante a vida, qual é o comportamento de Jesus, quais são as ações que Jesus faz em favor dos crentes e qual é o desfecho da vida do crente, daquele que entrega ou deposita a sua confiança em Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, que a vida do crente, eu fiz um desenho aqui, não ficou dos melhores, né? Mas a vida, ela é comparada nessa mensagem ao mar. O mar é como se fosse aqui a vida do crente ou a vida de qualquer ser humano. Mas aqui nós estamos especificamente falando daqueles que têm um relacionamento com Cristo, que acreditam, né, que depositaram a sua confiança em Cristo. O mar, então, nessa história, ele representa a vida. Ele representa todas as circunstâncias a que está sujeito um barco. O barco, em contrapartida, aqui representa a vida do ser humano, a vida do cristão. E esse barco, como navegante desse mar, como navegante dessa vida e como cristãos que somos, nós passamos pela vida como qualquer outra pessoa, fazemos parte de uma existência, né? Nós estamos sujeitos a uma série de intempéries, estamos sujeitos a uma série de situações, tanto situações favoráveis ou ventos favoráveis, como também a ventos contrários. Nós não estamos ilesos a isso, né? E é interessante notar que nós, como cristãos, temos um destino, temos um objetivo, temos a ideia que era fazer um porto, né? Temos um porto seguro, um lugar a se chegar, uma caminhada a se fazer e um lugar a se chegar, um objetivo a cumprir. E o que nós percebemos aqui, irmãos, é que a vida do crente, ela é sujeita a ventos e ela é sujeita a provações. As provações nessa história representam o vento no sentido contrário desse barco. E era exatamente aquilo que os discípulos eles estavam passando. Eles estavam numa situação de adversidade. Remavam, mas não conseguiam evoluir rumo ao seu destino, porque ventos contrários estavam soprando e dificultando essa situação. Meus irmãos, e a primeira coisa que nós precisamos entender dessa mensagem, e digo até que é necessário fazer essa desmistificação, o que é até contra muitas teologias que se vêem por aí, é que a vida do crente, ela é sim uma vida de dificuldades, ela é uma vida de adversidades. E é interessante notar que o vento, como representando as provações, e essas provações se convertem no mundo e seus valores, o cristão naturalmente ou essencialmente, ele estará sujeito a adversidades e provações, porque ele vive a contracultura desse mundo. O vento que sopra sobre o mundo não é o vento que deve dirigir a vida do crente. Por essa simples razão, por esse simples e elementar motivo, naturalmente, aqueles que se agarram a Jesus, aqueles que entendem que a Bíblia Sagrada é regra de fé e prática e resolvem viver os valores cristãos, naturalmente, eles remarão contra um vento muito forte, que é o vento do mundo. Nós não abraçamos esses valores. Nós não concordamos com o que de normal hoje em dia existe, meus irmãos. Eu trabalho num segmento, eu costumo, sempre que converso com alguns amigos, eu compartilho algumas experiências com os irmãos. Eu trabalho num segmento extremamente delicado, um segmento em que as pessoas que muitas vezes querem fazer uso dele não têm uma consciência moral muito afiada ou muito aguçada. Eu particularmente parei de mexer há um tempo com empresas, comerciais exatamente pelos constrangimentos pedidos
e situações a que a gente era exposto todos os dias. Não raras vezes a gente se deparava, inclusive, com irmãos crentes por aí que, quando se falava em questões de impostos, questões de relação com o empregado, não tinham o mínimo pudor, ou não tinham interesse em levar uma vida reta nessas áreas. É como se isso fosse algo totalmente dissociado da cristandade. Infelizmente, meus irmãos, os valores do mundo, eles são assim. Inevitavelmente hoje, se alguém quer abraçar muitas coisas ou conquistar muitas coisas, a lógica do mundo ou a estratégia do mundo para se conseguir isso, inevitavelmente é usando de trapaça, é usando de levar vantagem, é usando de prejudicar o outro, não importa quem, não importa como, desde que isso se converta em vantagem para mim. Naturalmente, meus irmãos, se o cristão realmente, ele é cristão e abraça os valores das Escrituras, ele estará remando contra ventos. É impossível isso, não tem como. E a grande dificuldade do crente, nós falamos aqui, não é só em questões extremas, né, questões de decisão mais extrema, o dia a dia, muitas coisas que, pecados, eu diria, pequenos, entre aspas, né, pecados, porque não existe dimensão de pecado, pequenos pecados, pequenas coisas que são toleráveis para o mundo, são intragáveis para o crente, e isso faz com que a luta seja intensa. Nós não somos melhores que as outras pessoas, nós não temos mais força do que as outras pessoas pela nossa própria carne, a nossa força está em Cristo. Então, naturalmente, meus irmãos, a sujeição ao combate, a sujeição a ventos contrários, aos valores do mundo, nos faz ter uma remada intensa, uma remada dura, uma remada difícil, porque o cristão ele não vive os valores do mundo. Então, quando eu digo que a gente precisa desmistificar isso, é aquela ideia de que uma vez que eu passei por um processo de conversão, ou porque agora eu estou com Cristo, a vida de dificuldade acabou, é tudo muito tranquilo, é tudo muito sossegado, eu vou ter agora uma situação de nenhuma adversidade, nenhum constrangimento, ou nenhuma situação de prova, muito pelo contrário, meu irmão, desfaça desse entendimento. Quanto mais cedo você entender que essa vida é uma vida de combate, melhor vai ser a sua caminhada. Nós temos uma vida de combate, mas temos armas para isso, armas dadas por Deus. Nós temos condições de vencer essas batalhas, mas as batalhas, as dificuldades, as adversidades, as provações, as situações que nos colocam em situação difícil, em situação de dificuldade mesmo, elas existem para o crente. É impossível, elas existem para o crente. E a grande questão não é o problema em si, a dificuldade ou a batalha, nós sabemos que vamos enfrentá-la, Jesus mesmo dizia isso, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O problema do cristão é que muitas vezes nós somos tentados a pensar que Jesus não se importa conosco. É onde eu falo que temos uma compreensão errada da nossa vida cristã. Achamos que passamos isso porque Deus não está se preocupando conosco, porque Deus não está olhando ao nosso favor, não está entendendo o que nós estamos passando. Às vezes fazemos essa dissociação. Não, Deus não sabe o que eu estou sentindo, Jesus não sabe o que eu estou sentindo, só eu sei o que eu estou sentindo. Essa é a nossa tendência muitas vezes. Em dificuldades, remando contra ventos contrários, nós achamos muitas vezes que estamos remando sozinho, remando com as nossas próprias forças. Ignoramos que o favor de Deus pode nos ajudar nessa caminhada. Não temos essa compreensão muitas vezes. Meus irmãos, do mesmo jeito que a vida cristã é marcada por intensas provações, por ventos contrários, por situações que nos fazem muitas vezes sofrer para manter a fidelidade, sofrer porque não abraçamos esses valores e às vezes temos que abrir mão de coisas por conta de não obedecer a esses ditames do mundo. Do mesmo jeito que nós temos essa situação, nós temos que a palavra de Deus nos ensina que Deus, Jesus, Ele reserva grandes surpresas para aqueles que o obedecem. Deus, assim como Ele fez com os seus discípulos, assim como Jesus fez com os seus discípulos, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa dificuldade e Ele está disposto a nos ajudar
a passar por essas lutas. Nós não estamos sozinhos. Nós aprendemos que Jesus, ele ora e intercede por nós. Jesus, ele vê a nossa dificuldade, ele sabe exatamente qual é. No verso 48 desse texto, diz que, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Jesus era um observador atento daquela situação. Ele sabia que os seus discípulos estavam em dificuldade, ele sabia que os seus discípulos estavam travando uma dura luta com aqueles remos nas mãos, tentando chegar ao seu destino, mas ventos contrários muito fortes estavam fazendo com que aqueles discípulos não conseguissem. Jesus vai ao encontro deles e nós temos a certeza que Jesus também vem ao nosso encontro. Ele vem andando sobre o mar, o texto nos diz, ele vem no tempo certo, ele vem apesar inclusive de não ser reconhecido. Os discípulos olham para aquela figura e veem ali um fantasma, já não estavam tão aterrorizados assim, com a questão do vento, e ainda se aterrorizam com aquela figura vindo sobre as águas, que era algo atípico, alguém andando sobre as águas. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Nós vemos que nessa mesma fala, meus irmãos, Jesus, ele revela a sua identidade em meio a essas dificuldades. Tende bom ânimo, sou eu, tende bom ânimo. Ele se revela a nós quando nos mantemos firmes em meio a essas provações. E Jesus entra no barco. Jesus ele não apenas fala com os seus discípulos, mas o texto nos diz que ele entra naquele barco e a tempestade cessa. Aqueles ventos contrários que antes impediam os discípulos de remar, aqueles ventos já não têm a mesma força quando Jesus está naquele barco. E da mesma forma, meus irmãos, como eu já disse, as dificuldades na vida do crente são uma realidade, mas Jesus também está nesse barco. Ele é também realidade. Ele nos capacita, ele nos fortalece para remarmos nesse mar da vida. Meus irmãos, e o que podemos concluir através dessa passagem, dessa breve reflexão sobre esse texto? Que navegar, meus irmãos, primeiramente é preciso. Não são as dificuldades, não são as provações que podem nos fazer desistir da vida. É preciso ter a disposição de navegar, de colocar o nosso barco nesse mar e navegar. Navegar é preciso, viver é preciso. A vida é um dom de Deus, foi Ele quem nos deu, e Ele também prescreve como devemos vivê-la. Então cabe a nós conduzir esse barco, conduzir a nossa caminhada nessa vida, o nosso velejar nessa vida, conforme Deus exige de nós, tendo como referência a sua palavra, os seus valores, aquilo que Ele exige de nós. Outra coisa que nós entendemos, meus irmãos, é que Deus está conosco durante todo esse caminho. Nós não vivemos uma vida alheia ou distante da intervenção divina, nós não cremos nisso. Nós cremos que durante toda essa caminhada, a cada velejar, a cada remada, a cada onda que se forma, Deus está conosco. Deus está conosco a cada instante da nossa caminhada, nos momentos de facilidade e nos momentos de dificuldade. Em ambos os momentos, Ele está conosco. Nós aprendemos também, meus irmãos, que nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que impede o nosso avanço. E é o que anda fazendo muita gente. Anda se amarrando ou se prendendo a situações que impedem de caminhar ou de velejar rumo ao seu destino. A lição nos traz uma história muito interessante. O autor nos relata aqui que Moody, numa certa ocasião, um grande pregador, evangelista Moody, diz que 2 bêbados estavam, bastante bêbados, numa noite, e eles resolveram lá velejar. E eles tinham que desamarrar esse barco para velejar. E aí Moody conta que eles remaram a noite inteira e perceberam depois que não estavam saindo do lugar. Mas depois, na verdade, eles perceberam que não tinham desamarrado o barco. Ou seja, remaram com o barco amarrado e não conseguiram avançar em lugar nenhum. Nós precisamos nos soltar dessas amarras, nós precisamos progredir na fé cristã. Nós precisamos nos desvencilhar do pecado, das coisas que nos pesam e procurar o nosso alvo, que é Cristo. Buscar uma vida de santidade, buscar uma vida nos pés do Senhor.
eles, certamente, meus irmãos, tendo a nossa disposição de busca, de fazer a vontade de Deus, nós temos a certeza de que Deus, o próprio Jesus, nos ajudará a vencer essas provações, esses ventos contrários. Continuemos velejando rumo ao nosso destino, que é Cristo, ao nosso alvo. A vida, ela nos trará fortes provações muitas vezes. Certamente nos trará, na maioria das vezes, né? Mas temos a certeza que Jesus está nesse barco. Jesus está no seu barco. Se a sua vida hoje você está enfrentando provações por causa do Evangelho, por fidelidade ao Senhor, você tem sentido que tem ficado difícil a caminhada, que as provações, as tentações, os valores e as mercadorias, digamos assim, do mundo têm sido muito apresentadas a você, tem de bom ânimo. Jesus, Ele está nesse barco. E tal como ajudou os discípulos a passar aquela provação, trazendo para a nossa realidade metaforicamente, Ele nos ajudará. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez? Pai, na Tua presença, Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que as dificuldades, as provações são coisas da vida, servem muitas vezes, ó Deus, para nos aperfeiçoar também na caminhada cristã, mas aumenta a nossa fé, ó Deus, para entender que o Senhor está conosco nesse barco. Que nós podemos, ó Deus, vencer esses ventos contrários. Que nós podemos, ó Pai, continuar remando rumo ao alvo. Que o Senhor nos fortalece. E que quando o Senhor está conosco, ó Pai, essa tempestade uma hora se acalma. Aumenta a nossa fé, Pai. Dá-nos, ó Deus, a força pelo Teu Espírito Santo de caminhar os nossos passos todos os dias nessa terra, fazendo a vontade do Senhor, ó Deus, e resistindo firmemente, ó Deus, às provações e os valores que são entregues pelo mundo para as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham todos um bom dia.